caso de Martin Guerre é uma das histórias mais fascinantes e perturbadoras da França do século XVI. Uma história de identidade, impostura, amor, traição e justiça que capturou a imaginação de gerações e inspira estudiosos e artistas até hoje. Tudo começa em Artigat, uma pequena aldeia no sudoeste da França, nos Pirineus, por volta de 1538. Martin Guerre era um jovem camponês basco que havia casado com Bertrand de Rolls, uma moça de família respeitável da mesma região. O casamento era típico da época, arranjado pelas famílias, selado por interesses econômicos e sociais, mas havia afeto entre os dois, ou pelo menos era o que parecia. O problema é que o casal passou anos sem conseguir consumar o matrimônio. Acreditava-se na época que isso era obra de feitiçaria, de um encantamento lançado por algum inimigo. Depois de rituais, benzeduras e tentativas de quebrar o suposto feitiço, o casamento finalmente foi consumado e Bertrand deu à luz um filho chamado Santi. A vida parecia seguir seu curso normal, até que, por razões que nunca foram completamente esclarecidas, Martin Guerre sumiu. Simplesmente desapareceu de Artigat por volta de 1548, abandonando a esposa, o filho, o pai e todos os seus bens. Algumas versões dizem que ele havia sido acusado de roubar grãos do próprio pai e fugiu para evitar a punição. O fato é que ele foi embora e ficou ausente por aproximadamente 8 anos, sem dar qualquer notícia. Bertrand ficou numa posição extremamente difícil, pois não era viúva, mas também não tinha marido. Não podia casar novamente. Vivia sob a tutela do sogro e dependia economicamente da família Guerre. Era uma espécie de limbo social humilhante e doloroso, típico das mulheres abandonadas naquela época. Então, em torno de 1556, um homem chegou a Artigat, dizendo ser Martin Guerre. Ele conhecia detalhes íntimos da vida da família, sabia o nome dos parentes, lembrava de episódios do passado, reconhecia vizinhos e tinha uma história convincente para explicar sua longa ausência. Dissera que havia servido como soldado na Espanha e na guerra, que converteu brevemente antes de retornar ao lar arrependido. A família o recebeu, os amigos o reconheceram e, mais importante, Bertrand o aceitou como marido. Os dois retomaram a vida conjugal. Tiveram mais 2 filhos. Um sobreviveu e por vários anos tudo pareceu funcionar. Mas havia algo estranho. Algumas pessoas da aldeia tinham dúvidas. Certos parentes mais distantes, certos vizinhos mais atentos, notavam pequenas inconsistências. Detalhes físicos que não batiam completamente. O novo Martin parecia diferente do que as pessoas lembravam. Mais inteligente, mais amável, mais presente como marido e pai. Curioso que um homem que abandonou tudo tivesse voltado tão transformado para melhor. Com o tempo, a tensão foi crescendo, especialmente quando o homem entrou em conflito com Pierre Guerre, seu tio, por questões de herança e dinheiro. Pierre era um homem poderoso e ressentido, e passou a suspeitar seriamente de que o suposto sobrinho era um impostor. O nome verdadeiro desse homem era Arnaud, também conhecido como Pansete, um camponês de outra aldeia, um sujeito astuto, de língua afiada, excelente memória e talento natural para enganar as pessoas. Não se sabe exatamente como ele soube tanto sobre a vida de Martin Guerre, mas especula-se que tenha encontrado o verdadeiro Martin durante suas andanças e extraído informações suficientes para montar a impostura. Ou talvez simplesmente tenha chegado à aldeia e ido recolhendo fragmentos de informação ao longo do tempo, sedimentando aos poucos a ilusão. E Bertrand, aqui está o ponto mais intrigante e debatido de toda a história. A historiadora Nathalie Zemon Davis, que escreveu o livro seminal sobre o caso, argumenta que Bertrand
muito provavelmente sabia que o homem não era o seu marido verdadeiro. Ela era inteligente, era a pessoa que havia compartilhado a cama com Martin Guerre por anos antes do desaparecimento. Era impossível que ela não notasse a diferença. E então, por que aceitou o impostor? Talvez porque ele fosse um marido melhor. Talvez porque a alternativa, continuar no limbo de mulher abandonada, fosse insuportável. Talvez porque havia genuinamente apaixonado por Arnaud. A relação entre os dois, segundo as descrições da época, era calorosa e funcional, coisa que o casamento original com Martin nunca havia sido de maneira tão plena. Mas Bertrand era também uma mulher profundamente religiosa e atenta à sua reputação. Ela vivia numa comunidade onde a honra feminina era tudo. E numa certa altura, talvez pressionada pelo conflito entre Arnaud e Pierre Guerre. Talvez tomada por escrúpulos religiosos sobre estar vivendo em adultério com um impostor, talvez para proteger de acusações futuras, ela foi à justiça. Bertrand formalmente acusou o homem de passar por seu marido. Foi um ato de coragem e de ambiguidade moral ao mesmo tempo. Ela o entregou, mas fez isso de um jeito que também a protegia, apresentando-se como vítima enganada. O julgamento foi longo e tortuoso. Dezenas de testemunhas foram chamadas. Alguns juravam que ele era Martin Guerre, outros que era impostor. O tribunal de Réu inicialmente oscilou, e no momento pareceu que o réu seria absolvido. Arnaud era brilhante em sua própria defesa. Conhecia tantos detalhes. Era tão convincente que muitos juízes hesitaram. O caso foi levado ao parlamento de Toulouse, o tribunal mais alto da região. E, então, aconteceu o golpe dramático que encerrou tudo de maneira espetacular. No meio do julgamento em Toulouse, um homem apareceu na sala. Ele tinha uma perna de madeira, pois havia perdido a perna na guerra. Era o verdadeiro Martin Guerre. Ele havia finalmente voltado, depois de todos esses anos, depois de servir como soldado nas guerras da Espanha. Sua aparição dissipou qualquer dúvida restante. Arnaud foi confrontado com um homem cuja identidade havia roubado, e o jogo havia terminado. Arnaud confessou. Não tinha mais saída. Ele foi condenado à morte e executado em Artigati em 1560. Enforcado diante da casa da família Guerre, uma punição simbólica, pública, destinada a restaurar a ordem social que ele havia perturbado. Antes de morrer, dizem os relatos, ele pediu perdão a Bertrand e ao verdadeiro Martin, e admitiu toda a impostura. O verdadeiro Martin Guerre retornou ao lar, reconectou com o filho Sanche e, aparentemente, retomou o casamento com Bertrand. Como foi essa retomada, ninguém sabe ao certo. O que os dois sentiram um pelo outro, depois de tudo aquilo, o abandono, os anos de vida com outro homem, a traição e o julgamento, fica na imaginação. A história oficial registra apenas os fatos jurídicos e eclesiásticos. O que havia dentro do coração dessas pessoas. A textura emocional daqueles reencontros difíceis permanece para sempre obscuro. O caso sobreviveu nos séculos seguintes porque é extraordinariamente rico em camadas. É uma história sobre identidade, sobre o que faz alguém ser quem é, sobre nome, rosto, memória e comportamento. É uma história sobre gênero e poder, sobre a vulnerabilidade das mulheres numa sociedade que as deixava presas entre o casamento e o nada. É uma história sobre a tensão entre verdade legal e verdade vivida. E é também, em algum nível perturbador, uma história de amor, porque, qualquer que seja a interpretação, havia algo real acontecendo entre Bertrand e Arnaud, algo que ela escolheu proteger e depois, por razões suas, escolheu destruir.